Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Leite Cooper. A vida é feita de momentos especiais, mas imprevistos podem acontecer. Por isso, nesses momentos, a Sicoob Crecem te oferece a proteção que você precisa. Seguro para todos os momentos da sua vida. Seguro residencial, seguro auto, seguro de vida ou para tantos outros patrimônios. Conte com a Sicoob Crecem. Oreo e Coca-Cola viraram bestes, e dessa combinação surgiu uma explosão de sabor como você nunca viu antes. Crocante como um biscoito, borbulhante como um refrigerante. Novo Oreo Coca-Cola. Experimente antes que acabe. Está entrando no ar o Super Jornal. O Super Jornal. Com a equipe de jornalismo da Rádio e TV Imprensa. Super Jornal. Oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos e Sicoob Crecem, Cooperativa de Crédito. Olá, bom dia. Que satisfação em cumprimentar vocês. Hoje, dia 6 de janeiro de 2025. Fevereiro. Já hoje... estamos em fevereiro. Não, é verdade. Eu estou dormindo ainda. Dia 6 de fevereiro de 2025, e cumprimentamos você com muita satisfação. Você já viu, já foram 2 meses de 2025 e coisas acontecendo, né? Ainda deixando a gente meio complicado, você vê. Porque eu estava conversando agora há pouco com o Gradella, que nos visita hoje. Ele vai cumprimentar você agora no comentário, antes do comentário. Porque é um problema sério. Eu acho que deviam criar a Secretaria da Molecada, qualquer coisa assim, para ver se bota a garotada no eixo quando é pequeno, para depois, quando cresce, não começar a dar problema. Eu vou explicar o que foi. Nós tivemos aí toda essa catástrofe, infelizmente, das chuvas, né? E, aliás, essas chuvas vão ficar até segunda-feira. Mas agora é época mesmo, mas não talvez com essa força toda. A força total está prometida para hoje, pela meteorologia. A força total é do calor. Nós vamos ter 38 graus aqui em São Paulo, na região, e mais calor por aí. Tudo, segundo a meteorologia ainda, resultado de a gente não cuidar do meio ambiente, praticar agressões ao meio ambiente, fazer coisas que não deviam ser feitas, e acontece isso. Mas o que deixa a gente chateado é o seguinte: nós falamos ontem, até eu brinquei com o Gradella na última vez que ele veio aqui, que o Jardim Pantanal, em São Paulo, é uma região ali de 2.000 habitantes, mais ou menos,
um bairrão, né? Que inunda com a chuva, e inundou também, como inunda. Há 30 anos ele inunda, deixa o pessoal perder tudo, o pessoal perde tudo, e acontece isso e aquilo. E fora essas consequências previsíveis até, né? Porque já pelo nome, alguém deve ter dado o nome de Jardim Pantanal de brincadeira, né? Só que agora aconteceu o que aconteceu, ou seja, todas as ruas inundadas, carro não pode entrar, não pode andar, você vai com água pela canela, gente perdendo móveis, aquela coisa que sempre acontece e está acontecendo, infelizmente, de uma maneira até... Parece que esse ano foi pior que todos, né? E o que acontece? O governo, de imediato, a prefeitura resolveu dar R$1.000 para cada morador para ajudar, no mínimo, né? Para tirar um cara ajudar a puxar os móveis, consertar alguma coisa mais leve, R$1.000 cada um. E para isso, ela está dando um vale, claro que ela não vai ficar na rua, porque não dá nem para ficar na rua distribuindo os vales, né? Então você tem que pegar um vale e tal. Um valezinho de R$1.000 para poder, né? Um cala-boca. E o que aconteceu? Ontem, no começo da tarde, a prefeitura parou de dar os vales. O que foi? Deu problema, discussões e tal. É o seguinte, tinha gente que não mora lá no Jardim Pantanal, e foi buscar o valezinho de R$1.000 da prefeitura. E outras, né? E outras pessoas que já receberam o valezinho, vai lá e manda outra, um parente, alguém, pega o seguro, pega mais de R$1.000. Quer dizer, não é por aí, né, gente? Eu acho que até, olha, eu vou procurar na coleção de revistas, das revistas Realidade, né? Existia uma revista antigamente chamada Realidade, que era uma das melhores revistas que tinha saído na época, e que mostrava em 4, 5 páginas uma coisa que deixou todo mundo surpreso, que nas cadeias, pelo menos daquela época, agora não sei, nas cadeias, os presos, gente que cometeu assassinato, roubo, né, tinha um código de honra lá dentro e cumpria, e aí se não cumprisse. Entendeu? Então, poxa, né, tem que dar uma pausa até para a malandragem, né? Então, era isso que eu queria começar a provocar o nosso comentarista, o Ernesto Gradella, que está aqui hoje, sobre o que faz. Não adianta, o cara que é torto, ele vai ficar torto, ele vai continuar, não vai adiantar, ele vai arranjar outro jeito, tudo bem. Mas não acontecer coisas desse tipo. Primeiro que já está errado, lotear ou permitir um loteamento, a prefeitura permitiu um loteamento num local que inunda. Tanto assim, era previsto que se chama Jardim Pantanal. Não é à toa. Eu duvido que seja à toa. Tudo bem. 30 anos acontece esse problema. Há 30 anos. Bom, esse ano vou dar uma soluçãozinha. É isso que acontece. Bom dia, Gradella. Explica para nós. Bom dia, Veloso. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Super Jornal, nessa primeira edição. E essa questão que você levantou realmente chega a nos chocar, né? Que pessoas se aproveitem de um momento de dificuldades, né? de uma parcela da população de São Paulo para tentar obter vantagens. Mas, infelizmente, não é um fato isolado, né? Quer dizer, nós estamos vendo que quando não há controle, pessoas que não têm nada a ver procuram se aproveitar dessa situação. E, apesar de ser moralmente condenável tudo isso que está ocorrendo, nos parece que aí tem uma segunda falha da prefeitura, né? Ou terceira ou quarta falha.
A primeira foi ter permitido o loteamento numa área de várzea, lotear um bairro numa área que o rio tem que... É a área verde que o rio tinha para justamente quando viessem chuvas que ele pudesse espraiar, que ele tivesse aonde aquele excesso de águas ir. E aí se colocou ali um bairro. Então é um problema que vem desde o início. Agora já tem mais de 20 anos nesse bairro. 30 anos do problema. Né? E agora, para resolver o problema, fica o seguinte, é muito caro e isso daí terá que ser pago por toda a população. Então aqueles que lotearam, que venderam as terras desses lotes aí, ganharam dinheiro, foram embora, estão tranquilos, estão lá curtindo. Enquanto o prejuízo pelo crime ambiental que eles causaram agora tanto com os moradores que foram lá, porque se era um bairro, se tinha condução, se tinha energia elétrica, se tinha água, mudaram para lá porque era mais barato, e agora estão vendo aí que a cada momento eles perdem, né? À medida que esses fatores climáticos extremos se repetem agora devido à destruição ambiental, ao problema do aquecimento global, eles vão estar cada vez mais sujeitos. Na verdade, era necessário uma medida, né, que pudesse controlar isso aí. E essas medidas hoje são muito caras. O auxílio, aí vem o segundo erro. Aí o prefeito vai distribuir um auxílio, mas como que ele vai distribuir? Será que ele falou, basta passar aqui e pegar? Se as pessoas estão lá há 20 anos, elas têm conta de energia elétrica, elas têm conta de água, e você poderia o quê? Para cada domicílio você fazer um controle. Quer dizer, se tem pessoas burlando o esquema, é porque a prefeitura também não tomou cuidado na hora de fazer a distribuição. É correto dar uma ajuda para essas famílias que perderam, várias delas perdem aqueles bens essenciais, uma geladeira, um fogão que você precisa, os colchões, né, da casa é essencial para viver. Então é necessário ter uma ajuda emergencial. Agora, o controle sobre isso daí tem que ser feito pela prefeitura. Quer dizer, como que tinha pessoas, como que alguém foi lá, não morava lá e recebeu o auxílio? Qual é o critério que a prefeitura usou? Então, a prefeitura tem sim, não é impossível se distribuir um auxílio para as famílias que estão lá, controlando os eventuais marginais, as pessoas desonestas, né, que tentam se aproveitar do momento para receber um auxílio desse daí. Então, acho que vale a pena, sim, o auxílio da prefeitura é válido. Agora, o controle que a prefeitura está fazendo nos parece ser algo... Que prejudica aqueles que realmente precisam. Sim, e agora ela suspende, as pessoas vão fazer o quê? Aqueles que ainda não pegaram, que moram lá, que estão com as dificuldades. A prefeitura tem que rever qual é o método que ela utilizou para distribuir isso daí. Então não pode... assim, nós podemos dizer, há umas pessoas desonestas, mas a responsabilidade também é da prefeitura, que não fez o mínimo, né? Que é organizar. Ela sabe exatamente quantos, ela distribui IPTU, ela sabe exatamente quantas residências tem lá. Portanto, ela sabe o número de auxílios que vai ter que dar, qual região, ela pode fazer todo esse estudo. Não estamos falando de uma ocupação de terra que ninguém sabe muito bem, que ainda precisa cadastrar as pessoas que estão lá. Não é esse o caso do Jardim Pantanal, em São Paulo. Então, esperamos que a prefeitura agora se torne mais eficiente e resolva esse problema logo, porque as famílias não podem ficar sem o auxílio. Uma das reclamações é que tinha gente na fila desde as 3 da manhã e interrompeu no meio do dia. O pessoal que estava de madrugada na fila ficou sem ajuda. Tá bem, depois vai receber, outra história. Mas, poxa, não é assim que se resolve. Eu acho que isso não é uma organização, né? É verdade. Agora fica sentado, não se levanta para você ver esta notícia. O hospital Nossa Senhora eu acho que é Nossa Senhora do Pari, eu vejo o nome certinho daqui a pouco, foi advertido agora porque veio uma denúncia do cidadão que precisou de um tratamento ortopédico
E a furadeira, que precisava furar a perna dele para consertar o osso que quebrou, ele sofreu um acidente, fraturou o osso da perna, precisaria pôr aqueles remendos que se põe, e é usado uma furadeira. Só que não é a furadeira comum, né? Senão, daqui a pouco o cara vai com prego, martelo, não é assim. É uma furadeira específica para tratamento ortopédico e tudo mais. Não tem. O cidadão reclamou que ele foi tratado como uma furadeira dessa doméstica. Meu Deus do céu, não é por aí, não. E o hospital que passou por uma concorrência, o hospital que é contratado pelo município, agora o município diz, não, nós vamos lá para ver o cara. Inclusive a Anvisa tem instruções específicas para isso, né, de como é que você usa determinados objetos que podem ser confundidos com outro. Por exemplo, no I não é só a furadeira. Tem um detergente, que é um detergente que ataca o organismo, provoca outras doenças, e estava sendo usado pelo hospital um detergente doméstico, desse lavachão. Então, eu acho, você que vai comentar. Pelo jeito, o hospital deveria contratar aí um marceneiro, então, que provavelmente usar a furadeira de maneira mais efetiva, né? E resolver o problema, porque é impossível se pensar nisso, né? Quer dizer, se não há condições de higiene, é claro, se você vai colocar uma prótese, você precisa de uma furadeira, você vai colocar mas é uma furadeira parafusos. específica. Isso, estou falando, mas tudo isso daí são equipamentos previamente preparados para não causar nenhuma infecção, né? Você não quer usar faca de cozinha para fazer uma cirurgia? Isso. O maior problema que nós sempre tivemos e que temos até hoje, quando você tem uma cirurgia, uma internação hospitalar, é a possibilidade de uma infecção, né? Depois. Então, esse daí é o caso mais grave que tem. Então, os maiores cuidados que tem que uma instalação hospitalar tem, ou qualquer instalação de saúde tem que ter, é justamente com a higiene. Porque muitas vezes você faz uma cirurgia caríssima e essa cirurgia ela pode levar a óbito do paciente, não por causa da cirurgia, mas por causa da infecção causada por falta de cuidados naquele momento. O básico, né? O básico. Então, realmente você não pode arriscar que alguém economize, né, nesses equipamentos, porque o prejuízo que virá depois é muito maior, tanto para o paciente como para a própria rede pública de saúde, né? Inadmissível. Não, e depois explicaram que a furadeira específica ortopédica, quando você tira o dedo do interruptor, onde liga, né? Na pecinha que liga, ela para imediatamente. E a comum não, a comum ainda continua rodando um pouco. Isso pode causar um problema sério de ferir outro ponto que não está foi atingido, porque ela continua, você está pondo um prego no cara. Isso. É complicado. Pois é. Mas infelizmente, né? Fazer o quê? Bom, o Trump não vai, pelo menos por enquanto, não vai tomar conta da faixa de Gaza conforme ele quis, né? Foi anunciado que acho que ele fez uma proposta, né, dá para nós a Gaza, que nós damos um jeito, arrumamos. É o contrário do Jardim Pantanal, só que o cara quer ficar com a faixa de Gaza. Então ele suspendeu por 30 dias. Né? Ajuda ou não ajuda? É complicado, Gradela. Poxa. Olha, foi uma surpresa mundial, porque o que o Trump falou numa entrevista ao vivo, né? Depois de receber o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aliás, Benjamin Netanyahu, que está indiciado por um tribunal penal internacional e que, se fosse para outros países, pode ser preso, porque é considerado um criminoso de guerra. Por ter praticado um verdadeiro genocídio na faixa de Gaza. Então ele está indiciado como criminoso de guerra, como praticante de genocídio, e o que aconteceria é que ele pode ser preso em qualquer outro país que seja signatário do Tribunal Penal Internacional.
os Estados Unidos não é signatário desse tribunal. E recebeu, quer dizer, a primeira autoridade estrangeira recebida pelo Trump foi justamente um criminoso de guerra. Mas claro que não fez o crime sozinho. Quem deu as bombas para o Netanyahu jogar na faixa de Gaza foram os Estados Unidos, né? O então presidente, o Biden, enviou bilhões e bilhões em bombas, em material que depois foram jogados naquela região. Então, se destruía um prédio inteiro, um bombardeio, um míssil daquele lá, destruía um prédio inteiro, porque naquele prédio se suspeitava que tinha um membro do Hamas. Bom, mas espera um pouco, mas matou ali mais 40 mulheres, 30 crianças falaram, não, mas a justificativa é que tinha ali algum militante do Hamas lá que precisava ser eliminado. Talvez eles tenham eliminado lá uma pessoa, mas ao mesmo tempo não tinha nenhum respeito àquela população. Bom, os Estados Unidos têm responsabilidade nisso. Aí, numa entrevista, pegando todo mundo de surpresa, porque nunca essa ideia foi aventada, nem pelos israelenses, nem pelo Netanyahu, nada. O Trump falou assim, eu vou lá na faixa de Gaza. Ele não pediu para ir para lá. Ele falou, eu vou tomar a faixa de Gaza, vou reconstruir aquilo lá, pode ser que eu transforme aquilo lá numa Riviera. As pessoas não têm condição mais de ficar lá, quer dizer, o que ele defende, isso aí mesmo, tira esses palestinos daí, né, 2 milhões de palestinos, vamos mandar para ver se tem algum lugar que queira esse pessoal aí, mas aqui eu vou tomar conta dessa região aqui, e se der eu transformo até numa Riviera, né, quer dizer, seria um lugar de resorts de luxo que estão colocados. Bom, a medida foi tão estapafúrdia, né, que gerou uma reação internacional, não teve um apoio, né, para isso daí, né, para essa proposta dele, a não ser do próprio Netanyahu, que ficou lá sorrindo com aquela cara lá do lado, né? Talvez até ele, nem ele sabia muito bem o que... Foi pego de surpresa. Foi pego de surpresa, mas para ele tudo bem, para a extrema-direita, que defende a eliminação, né? A física, né? Dos palestinos, para ele está muito bom. Aquilo lá é um povo que, se a gente descartar e matar, não tem problema. Tanto que os seus bombardeios causaram, dos 45 mil mortes, 70% são mulheres e crianças. Quer dizer, não tem nenhuma compaixão com aquilo lá. Agora, de qualquer maneira, é uma medida que ela afronta qualquer direito internacional, né? Os países não estão nessa situação de que agora eu vou lá e pego isso daqui, eu vou lá e entro, e agora tiro o povo e acabou. Espera um pouco. Nós construímos algum código de conduta entre os países, e a criação da ONU foi para isso, veio depois de uma Segunda Guerra Mundial, né, para que os países tenham, no mínimo, determinadas normas que acabem com essas agressões gratuitas que estão aí. E o governo de extrema-direita aí do Trump não tem limite nenhum, né, na hora de anunciar essas questões. É um risco para nós, porque nós vamos ficar nessa instabilidade muito tempo, né? Porque uma coisa é quando você tem um governo de extrema-direita, Viktor Orbán lá na Hungria, o outro aqui no El Salvador, ou mesmo na Argentina, Milei, as medidas tomadas não afetam o mundo, né? Agora, quando você coloca um governo de extrema-direita no principal país do mundo, as medidas são as mais estapafúrdias possíveis, né? Porque ele passa a anunciar qualquer coisa. As medidas tomadas até o momento, elas pioram muito o ambiente internacional. Os Estados Unidos saiu da OMS. O que significa isso? Ele vai falar, não, mas sou eu que sou o principal país para sustentar a OMS. Claro, é a economia maior do mundo, tem o dobro do PIB da segunda maior economia, portanto, tem que dar mais dinheiro. E a OMS faz um trabalho de saúde, de controlar epidemias, principalmente nos países mais pobres, né? Há regiões do mundo que têm epidemias e que a presença da OMS lá consegue segurar, consegue fazer o tratamento e impedir que essas doenças depois se espalhem pelo mundo, porque não há como impedir, né? Como que você vai impedir uma epidemia se você não controlar ali, não der os remédios? Se você deixar livre, ela virá para outros países, virão para os países do terceiro mundo e chegarão também nos Estados Unidos.
mas ele resolveu cortar essa verba. A outra foi cortar a verba agora da USAID, né? O USAID que escreve, né? Que é uma agência de auxílios que os Estados Unidos usam para manter suas boas relações com os países. Então, países muito necessitados, povos que precisam daquele auxílio, tem esse organismo internacional, esse organismo americano que distribui verbas para ONGs que controlam, que deem ajuda aí. Ele cortou isso daí. Isso aí vai significar o quê? Que setores miseráveis atendidos por esse negócio agora ficarão sem nenhum atendimento, ficarão mais miseráveis ainda, né? Então nos parece que é até interessante, né, que alguém que fale o tempo todo em Deus, né, que está lá representando Deus, seja o que menos, o que mais agride, né, as pessoas mais pobres, né, que tem menos preocupação com os mais pobres. E aí nós estamos vendo agora um absurdo, né? As medidas vão se repetindo e vão colocando, vão sendo apresentadas, e não há uma medida falando assim, na fome mundial, precisamos controlar os riscos ambientais que estão aí, não há nada disso. É o tempo todo cortando tirando direito de minorias, ao ponto de que as principais empresas norte-americanas, e agora a Google veio somar isso daí, agora, começaram a construir aquela lei o seguinte: olha, eu vou dar mais espaço para trabalhadores negros nos cargos de chefia, vou ajudar a promover, para o quê? Para manter uma igualdade racial. Nós sabemos o quanto existe discriminação. Quando chega num cargo de chefia, normalmente o trabalhador negro é preterido, e as empresas passaram a ter essa política. O que aconteceu? Com o Trump agora as empresas abandonaram isso. A última que anunciou, que está no jornal de hoje, que não vai seguir mais isso, é a Google. A Google também está fora dessa... abandona a meta de contratação de minorias raciais. Então, as empresas todas, as principais empresas americanas, estão fugindo, estão deixando de lado, abandonando uma política que era para que nós pudéssemos ter realmente uma equidade, né, nas condições. Olha as empresas que já voltaram atrás nisso daqui. A Meta, dos bilionários lá, do bilionário Zuckerberg, né? A Amazon, a Walmart, a Ford, John Deere, que é uma empresa que fabrica aí equipamentos como tratores, Harley Davidson, McDonald's, Boeing, Molson Coors e Jack Daniels. Essas empresas já abandonaram também, não tem mais política para realmente incentivar que minorias possam estar também trabalhando na companhia em condições de igualdade. Gradala, faz um paralelo aí para a gente, para que nós aqui, que somos ouvintes da TV Imprensa, possa, né, ouvir com categoria como é que funciona, como é que está, como é que se desenvolveu isso, porque a notícia que a gente tem que quem começou tudo isso foi o Hamas, com aquele ataque, né? Agora, de repente, virou, quer dizer que praticamente, quando acontece isso, me parece, até justificaria um erro do outro lado, do lado que está sofrendo o ataque. Como é que a gente pode fazer uma visão rápida para tentar entender a cabeça dos mandatários do mundo, né? Porque é complicado isso. Olha, os problemas na Palestina não começaram dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas fez aquele massacre lá em Israel. Não começaram. Há 2 décadas antes, já tem o quê? Condenações da ONU sobre a ocupação que Israel estava fazendo em territórios palestinos. Israel tem tido uma política de ocupar regiões mais férteis e expulsar os palestinos dali. Então, quando você fala na faixa de Gaza, fala assim, aqui tem os acampamentos de refugiados. Aí você fala, mas pera um pouco, refugiado palestino dentro da Palestina, como que ele é refugiado?
que aconteceu? São pessoas que foram expulsos das suas terras e que estão lá e que estão ali na faixa de Gaza. Foram empurrados para lá. Existem dezenas de assentamentos que aí o Estado de Israel fez em áreas palestinas. Colocou lá judeus fortemente armados, construiu casas, tomou as terras e as pessoas estão vivendo lá em área na Palestina. A ONU condenou tudo isso, viu? Tem as condenações da ONU, a cada momento desse daí, a ONU fez uma condenação, que isso daí era um ataque, que isso daí era um crime, né? E que precisava ser revogado. Nunca foi tomar nenhuma atitude. Chega um momento, você está colocando todo mundo dentro de um campo de concentração, que é a faixa de Gaza, um pequeno terreno do tamanho de Florianópolis, né, com 2,5 milhões de habitantes. Florianópolis tem 500 mil, então com 5 vezes mais habitantes. Aquilo lá é um caldeirão, e são pessoas que foram perdendo tudo. Em determinado momento, esse ódio vai se transformar em ataques desse tipo. Então não dá para pensar, quer dizer, que o problema aconteceu agora. O problema já existe há muito tempo. Israel forçou uma situação e ele está levando a colher os frutos disso daí. Só que quem, na verdade, continua sendo atacado devido à força militar que Israel tem bancada pelos Estados Unidos, são os próprios palestinos, né? Que além de ter suas terras roubadas pelo Estado palestino, ainda depois são bombardeados, são mortos, porque eles não têm o armamento na mesma condição que tem aí os israelenses. É só ver os foguetinhos que eles soltam lá, Israel derruba todos eles, né? Enquanto que os mísseis que Israel manda, e mísseis americanos que Israel manda para cima da faixa de Gaza, acabou, né? Não há condições nenhum deles de enfrentamento militar entre as duas partes. Só que o objetivo, na verdade, da extrema-direita, e aí eu não estou falando, talvez, dos israelenses como um todo, eu não estou falando deles, estou falando da extrema-direita israelense que está no governo, é essa política de ocupação, de eliminação dos palestinos que ali estão. Então, acho sim, é um problema que está aí. Não podemos ver o problema a partir do ataque do Hamas, e foi que causou tudo. O problema vem de muito antes, e é necessário que se faça essa análise, né? Porque senão nós vamos dizer o seguinte: tem o terrorista do Hamas, mas tem os terroristas de Israel, né? O governo de Israel, que agora está sendo processado pelo Tribunal Penal Internacional, Netanyahu, como criminoso de guerra, tem que realmente enfrentar essa discussão. Nós vamos fazer a discussão do que interessa lá para resolver o problema. Enquanto se resolver tudo na força das armas, em nenhum momento vai ter paz naquela região. Daqui a pouco vamos ter outros fatos como esse que ocorreram. Sim. Vamos ter explosões, vamos ter atentados. Por quê? Porque o ódio vai se criando e as formas de reação a isso podem ser as mais extremadas possíveis. Você falou do Google agora, que está demitindo pessoas, inclusive, e mudando de atitude com relação à aplicação dos programas para a finalidade dos programas. E parece que uma bronca que tem aí é que o Google e outras empresas estão usando para fins militares. Quer dizer que não era permitido. Quer dizer, o cara pode soltar uma bomba e não pode disponibilizar um programa. Que loucura que é essa? Então, olha, ontem só que saiu essa matéria, né? Sim. Junto com a matéria de que o Google abandona a meta de contratação de minorias sociais, não que ele está demitindo. A partir de agora ele não tem mais nenhuma intenção, como ele tinha antes, de promover minorias raciais também para cargos maiores dentro da empresa. Ela abandonou esse daí, quer dizer, não tem mais compromisso nenhum de promover pessoas negras, pessoas deficientes, para ocupar cargos que estão aí. Não tem mais essa política nenhuma aí que está colocada. Só que ontem nós soubemos que o Google, que tinha nos seus compromissos, né, enquanto empresa, que os seus conhecimentos não seriam utilizados para fins militares, passou a utilizá-los, né, na questão aí por Israel, né, na questão da faixa de Gaza. Foi isso que tivemos. Eu não sei ainda como funciona exatamente esse tipo de utilização, mas é uma tecnologia mais moderna,
porque está sendo utilizada para agredir um outro país, coisa que a própria linha, né, de conduta da Google proibia isso daí anteriormente e eles desrespeitaram. Seria mais ou menos como, apesar de existir a bomba atômica, não se usa a bomba nesses atuais conflitos por uma questão de ética, qualquer coisa assim, porque aí seria muito complicado. Quer dizer, tem que machucar menos. Nós não podemos, certos avanços, né, nós temos que tomar cuidado, né, porque se tornam armas muito, muito letais. Usar os conhecimentos das redes sociais como arma de guerra não é a melhor forma, né? Quer dizer, a posição do Google está correta, nós não vamos usar isso daqui para fins militares, mas acabou usando. Então isso tem que ser o quê? Repudiado, né? Nós não podemos aceitar agora que as guerras passem a ser o quê? Com mais armas como essa, como estão colocadas aí. Tem que procurar uma ética de guerra, qualquer coisa. Sim, mas tem, né? Nós temos um código de guerra, nós não podemos aceitar crimes de guerra. As guerras estão aí, mas, por exemplo, os criminosos de guerra, você não pode bombardear a população civil indiscriminadamente. Eu não posso usar determinados tipos de armas, principalmente armas químicas, indiscriminadamente. Isso daí foi construído depois de 2 guerras mundiais. Depois da primeira e da segunda, falou assim, espera um pouco, vamos colocar limites. Até a guerra vai ter limites do que pode ser utilizado de armamento. É como o caso de ética no presídio, por exemplo. Isso. Tem sim norma, não é que eu posso, numa guerra, então eu vou soltar uma bomba lá e explodir o país inteiro, eu não posso fazer isso. Se eu estou em guerra, eu tenho que ter limites de proteção, porque nós temos que lembrar que a Segunda Guerra Mundial foram 45 milhões de mortos, né? Quer dizer, foi um massacre que a gente, como que nós vamos pensar, né, no massacre de tanta gente? E isso daí, quer dizer, a construção da ONU depois, esses códigos todos, foi para evitar que isso voltasse a ocorrer, né? Eu acho que esses 45 milhões de mortos, na época, foi mais ou menos a população do Brasil, né? Sim. Mataram o Brasil, né? Em 1940 até 1945, a nossa população estava seria o Brasil inteiro, seria que, como hoje você falasse em 200 milhões de pessoas mortas. Nossa, é muito complicado. Bom, peraí. Isso que esses contrastes, de uma certa maneira, apesar de você ter explicado muito bem aí, existe um contrassenso aparente, né, se você for raciocinar pelo raciocínio do dia a dia, pelo raciocínio correto. Mas, veja, coisa desse tipo. Ontem desabou um teto em Salvador, numa igreja de Salvador, se não me engano, São Francisco de Assis, o teto da igreja, uma igreja tradicional e tal, só que a igreja era toda folheada a ouro, né? Tem inclusive a fotografia da igreja, uma coisa linda, né? Agora, tudo bem, você ter uma igreja folheada a ouro pressupõe que o valor dela é muito alto, que mereceria um cuidado maior também, para que não aconteça. Por graça de Deus, só uma pessoa parece que foi atingida. Mas como é que você vai explicar isso, né? Olha, eu vejo que o patrimônio histórico, né, dos países, eles têm que ser preservados. Essa igreja representa um período, né, então não seria só da igreja. Ele já passa a ser... Isso, ele passa a ser algo histórico. Eu acho que, inclusive, se a gente pegar, por exemplo, na França, né, esses bens, eles não são propriedade da igreja. Então, a igreja Notre Dame, a catedral, ela não é propriedade da igreja, ela é propriedade do governo francês. O governo francês é dono, a igreja utiliza aquilo lá, mas a responsabilidade de preservar esses bens históricos acabam sendo do governo. Aqui também, quer dizer, houve o tombamento, é uma igreja muito visitada por turistas, né? Quem faleceu e os feridos eram turistas que estavam lá em Salvador. Portanto, é algo que nós temos que... Isso aí quando você tem um bem
que recebe os turistas, né, você tem que preservar ao máximo. Nós temos que estar sempre ali, garantir as condições de segurança, de acessibilidade. Por quê? Porque nos interessa que as pessoas venham visitar, gastem ali, né? Isso aí é uma fonte de receita. Fonte de renda extra que ultrapassa a igreja, né? Fonte de renda do município. A igreja, do município. Então, os municípios têm que preservar, os países têm que preservar, e por causa disso a França tem essa linha, né? Quer dizer, são patrimônios, são monumentos históricos, e não é da igreja, é aqui do Estado. Acabou. A igreja mantém toda a sua atividade religiosa lá, mas aquele bem é um bem público, é um bem da igreja. E aqui nós temos dificuldades, né, de fazer as reformas necessárias nesse bem. Porque é necessário fazer a reforma, porque a reforma, com o tempo, ela vai se pagando, né? Porque você vai receber mais turista. Quanto melhor você garante que aquela estrutura tenha, mais turistas você vai receber. Portanto, tem um retorno para isso. Ali estava com problemas, me parece que a irresponsabilidade aí acabou sendo dos órgãos que não viram a possibilidade desse teto desabar. Eles fizeram várias denúncias, já tinha até uma licitação para reformar tudo, que teria que parar a igreja. Mas aquela coisa, né? Vai amanhã a gente vê. Então. Aí eu acho que temos aí um excesso de chuvas durante todo o ano passado na cidade de Salvador, né? Que também pode ter contribuído para isso. Então faltou um pouco das autoridades nossas uma presteza de ver o seguinte: olha, não é brincadeira, vai fazer a reforma, então dá um tempinho, porque as pessoas correm risco aí. Os turistas que estavam lá, imagine só a surpresa, né? Você vai visitar um monumento lindo como aquele lá, uma igreja coberta de ouro do período colonial, né? E de repente cai o teto em cima das pessoas, quer dizer, que estão passeando lá. Realmente é algo que a gente precisava controlar. Mas, viu, Veloso, nós gostaríamos aí de, na próxima terça-feira aí, comentar um pouco aí sobre a boa notícia, né? Que é a venda dos jatos. Pois Embraer. Você trouxe uma notícia, mas dá pelo menos uma pincelada. Então a Embraer fechou ontem recebeu ontem o maior pedido de jatos executivos, né, da história dela. Isso daí pode representar 40 bilhões de reais em exportação. E a Embraer, com isso daí, é claro que tem um financiamento do BNDES, né, para que esses negócios sejam feitos. O BNDES tem sido o grande financiador de negócios da Embraer, porque não se vende avião sem o financiamento, sem ter uma fonte de financiamento a juros mais baratos. Ninguém consegue comprar, né, um bem tão caro, mas é uma boa notícia. São dos jatos comerciais, pode chegar a 200 jatos comerciais. Isso daí é uma vitória. É muito bom, quer dizer, aqui para São José dos Campos, onde tem a Embraer, para os demais lugares que tem as subsidiárias da Embraer, porque significa o quê? Que a Embraer tem um reconhecimento e um movimento de vendas muito bom para nós. Nós podemos ver o seguinte: 200 aviões, 7 bilhões de dólares, 40 bilhões de reais. Isso daí, quantas toneladas de soja nós precisamos vender para chegar nesse valor? Então, esse que é o problema. O país não pode se dedicar só a produtos primários. Ele tem que investir em tecnologia, porque esses produtos de alta tecnologia é que dão retorno financeiro para o país muito mais. Quer dizer, o que você vai produzir, os resultados disso daqui são muito bons. E aí, na semana que vem, na terça-feira, eu gostaria de comentar mais sobre esse assunto. Porque nós temos que lembrar, a Embraer foi vendida para a Boeing. A Boeing desistiu do negócio, por sorte nossa. Se não, hoje quem estaria fazendo o negócio seria a Boeing. Não seria a Embraer, não seria o Brasil que ganharia com isso. Mas a gente volta a falar sobre a questão. Pois que não é só uma notícia, né? Eu vi um comentário a respeito que se você pegasse em notas de R$100 e colocasse num avião, precisaria de uma frota de avião para pagar o lucro. É uma coisa muito boa, né? Verdade. Que bom que não só de notícias ruins vive o noticiário brasileiro, né? Fique à vontade para amarrar-os. Sim, então eu agradeço aí, o Veloso vai continuar aqui com o programa aqui, e na próxima terça-feira a gente volta aí com mais detalhes sobre esse assunto. Por favor. Que realmente impactou aí Muito bom. o mercado. As ações da Embraer subiram aí
subiram aí 15%, né, do valor. Sim. Isso aí levou até que a Bolsa de Valores também tivesse um crescimento. Isso aí foi uma boa notícia aí na atual situação que nós vivemos. Pois é, muito bom, gente. Então tá bom. Diante de tantas notícias ruins, eu queria um papinho rápido com o nosso ouvinte. Você deve ter notado que nós temos aí, estamos começando com uma modificação para ver se enriquece bastante esse horário do noticiário da parte da manhã e fazemos uma programação assim, bastante eclética que você pode navegar nos dois segmentos, né? Então agora, ontem eu não tinha esse conhecimento, essa informação ainda, mas a partir de agora, a partir das 9 horas, não será a segunda edição do Super Jornal. Nós vamos ter aí o Sertanejo Classe A. Olha só que bacana. Nós teremos o Sertanejo Classe A com o Mirabel Teixeira, sob comando. Quem nos assistiu ontem já percebeu. Então, você ficando com a gente, você terá essa oportunidade de assistir o Sertanejo Classe A numa distribuição da nossa programação, que nós estamos chegando num ponto assim que agrada a você bastante, de uma maneira bastante interessante, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Estaremos de volta com a primeira edição do Super Jornal da sua Rádio TV Imprensa amanhã, a partir das 8 horas, como sempre, e depois o Sertanejo. E hoje, a segunda edição fica para as 11 horas da manhã, perdão, agora me atrapalhou. Fica com o Ferreira Leite, a partir das 11 horas da manhã, tá bom? Muito obrigado pelo prestígio e no meu caso, até amanhã, e fique agora, então, com o Mirabel Teixeira, com o seu Sertanejo. Oi? Mirabel Viola, meu Deus. Eu sou... Estou começando agora, viu, gente? Mirabel Viola com o Sertanejo Classe A. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.